Olá, amigos do canal Mensagens de Deus para Refletir. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo, onde buscamos trazer reflexões profundas e transformadoras baseadas na Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e perturbadora. Quem foram os reis mais perversos de Israel? Relataremos as histórias de Acabe e Manassés, dois líderes cujas escolhas desastrosas moldaram o destino de uma nação inteira. Antes de começarmos, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. E já aviso, os últimos 5 minutos vão te chocar. Fique até o final para entender por quê. O que leva um líder a se tornar tão corrupto que sua maldade afeta gerações inteiras. Hoje, vamos explorar a história dos reis mais perversos de Israel, homens cujas decisões não apenas destruíram suas vidas, mas também mergulharam uma nação inteira no caos. Israel foi uma nação escolhida por Deus, destinada a ser um farol de justiça e retidão para o mundo. No entanto, ao longo de sua história, muitos reis se desviaram dos mandamentos divinos, trazendo consequências devastadoras para o povo. Entre eles, destacam-se Acabe e Manassés, dois nomes que representam o ápice da corrupção moral e espiritual. Acabe foi um dos reis mais infames do Reino do Norte. Sua história é marcada por decisões desastrosas que comprometeram sua liderança e levaram Israel a um dos momentos mais sombrios de sua história. Para entender o impacto de Acabe, precisamos primeiro contextualizar seu reinado. Ele governou em um período crítico após a divisão do Reino Unificado de Israel. Enquanto os primeiros reis de Judá e Israel tentavam estabelecer uma base espiritual sólida, Acabe seguiu o caminho oposto. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe consigo o culto a Baal, uma prática idolátrica que desafiava diretamente os mandamentos de Deus. Essa aliança não foi apenas política, mas também espiritual, mergulhando Israel em um abismo de apostasia. Os pecados de Acabe foram numerosos e graves. Primeiro, ele promoveu ativamente o culto a Baal, construindo altares e incentivando o povo a abandonar o Deus de Israel. Mas sua maldade não parou por aí. Um dos episódios mais chocantes de sua vida está registrado em 1 Reis 21. Onde ele conspirou para assassinar Nabote, um cidadão inocente, simplesmente para tomar posse de sua vinha. Quando Nabote se recusou a vender sua terra, Jezabel orquestrou uma falsa acusação contra ele, levando-o à morte. Acabe, sem hesitar, tomou posse da propriedade, demonstrando uma total falta de moralidade e justiça. Talvez o maior conflito de Acabe tenha sido com o profeta Elias. Em 1 Reis 18, vemos uma batalha espiritual épica no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a provar o poder de seus deuses. Quando Baal permaneceu em silêncio e o fogo de Deus consumiu o sacrifício de Elias, ficou claro que Acabe havia escolhido seguir um caminho de mentiras e rebelião. Mesmo diante de sinais tão claros, Acabe continuou endurecendo seu coração. As consequências de suas escolhas foram devastadoras. Deus enviou advertências por meio de Elias, anunciando pragas e desastres sobre Israel. A nação enfrentou seca e fome, reflexos diretos da ira divina. Finalmente, em uma batalha contra os sírios, Acabe encontrou seu fim trágico. Ferido mortalmente, ele morreu em sua carruagem, enquanto o sangue escorria e os cães lambiam, cumprindo assim a profecia divina registrada em 1 Reis 21, 19. A história de Acabe nos ensina que o compromisso com o pecado pode parecer vantajoso no curto prazo, mas sempre traz consequências devastadoras no futuro. Seu legado é um alerta para todos nós. As escolhas de um líder moldam não apenas seu destino pessoal, mas também o destino de toda uma nação.
Se Acabe foi um exemplo de rebelião e corrupção, Manassés elevou a maldade a um nível ainda mais profundo. Seu reinado é considerado um dos períodos mais sombrios da história de Judá, marcado por pecados que desafiaram os próprios limites da moralidade. Manassés foi o 14º rei de Judá e governou durante 55 anos, tornando-se o monarca mais longevo do reino. No entanto, sua longevidade no trono não foi uma bênção, mas uma tragédia para o povo. Ele era filho de Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá, conhecido por suas reformas espirituais e restauração do culto ao Deus de Israel. Infelizmente, Manassés escolheu um caminho oposto ao de seu pai. Os pecados de Manassés foram tão graves que parecem quase incompreensíveis. Ele reintroduziu o culto a ídolos em Judá, construindo altares para deuses pagãos em todo o reino. Mas o que mais choca é que ele profanou o próprio templo de Jerusalém, erguendo altares pagãos dentro do lugar santo onde Deus havia escolhido ser adorado. Além disso, Manassés praticou o sacrifício de crianças ao deus Moloque, um ato bárbaro que violava diretamente os mandamentos divinos. Essa prática horrível envolvia colocar crianças vivas em fornos ardentes como oferendas aos deuses pagãos. Mas Manassés não parou por aí. Ele também incentivou o uso de feitiçaria, adivinhação e outras práticas ocultas que eram explicitamente proibidas pela lei de Deus. Sua influência sobre o povo foi devastadora. Ao invés de liderar com justiça e sabedoria, ele os conduziu a um abismo de apostasia e depravação moral. As consequências de seus pecados foram igualmente severas. Em 2 Reis 21, do 10-15, Deus enviou profetas para advertir Judá sobre o julgamento iminente. A nação estava sendo contaminada pela maldade de Manassés. E Deus prometeu que Jerusalém seria destruída, assim como a terra seria purificada do mal. Embora Manassés tenha se arrependido posteriormente e buscado o perdão de Deus, como registrado em 2 Crônicas 33, o dano já havia sido feito. Suas ações abriram as portas para a corrupção que culminaria na conquista de Jerusalém pelos babilônios cerca de um século depois. O impacto de Manassés foi duradouro. Seu legado de maldade ecoou por gerações, influenciando até mesmo os reis que vieram depois dele. Esse é um exemplo claro de como a liderança má não apenas afeta o presente, mas também hipoteca o futuro. As histórias de Acabe e Manassés não são apenas relatos antigos. Elas carregam lições profundas que ressoam até os dias de hoje. Ao examinarmos suas vidas, podemos extrair princípios valiosos que se aplicam tanto à liderança quanto à nossa vida pessoal. No mundo moderno, testemunhamos líderes que, assim como Acabe e Manassés, priorizam interesses pessoais ou ideologias corruptas em detrimento do bem comum. A aliança de Acabe com Jezabel, por exemplo, pode ser comparada às parcerias políticas e econômicas que promovem agendas prejudiciais à sociedade. Da mesma forma, a promoção do culto a Baal por Acabe reflete como líderes contemporâneos podem impor ideologias que desafiam valores éticos e morais tradicionais. Manassés, por sua vez, nos ensina sobre os perigos da normalização do mal. Quando ele reintroduziu o culto a ídolos e profanou o templo sagrado, ele não apenas violou os mandamentos divinos, mas também criou uma cultura de aceitação dessas práticas. Isso nos faz refletir sobre como, em nossa sociedade, comportamentos imorais muitas vezes são justificados ou até celebrados, levando a um declínio moral coletivo. Mas essas histórias também têm uma aplicação pessoal. Assim como Acabe sucumbiu à cobiça ao roubar a vinha de Nabote, muitas vezes somos tentados a tomar atalhos ou a agir de maneira egoísta para alcançar nossos objetivos. E como Manassés, podemos permitir que influências externas nos afastem de princípios sólidos, comprometendo nossa integridade e propósito. A boa notícia é que há esperança para todos nós.
O arrependimento de Manassés é um lembrete poderoso de que nunca é tarde demais para mudar. Em 2 Crônicas 33, lemos que, após ser capturado pelos assírios e humilhado, Manassés orou a Deus e foi restaurado. Ele removeu os altares pagãos e tentou reparar os danos que havia causado. Embora as consequências de seus pecados ainda fossem sentidas, sua história demonstra que o arrependimento genuíno pode abrir portas para a restauração. Isso nos encoraja a buscar sabedoria e orientação divina em nossas decisões diárias. Provérbios 3, 5, 6 nos diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos lembra que quando buscamos a Deus em todas as áreas de nossa vida, Ele nos guia em justiça e retidão. Além disso, devemos estar atentos ao impacto de nossas escolhas. Assim como Acabe e Manassés influenciaram negativamente suas nações, nossas ações também têm o poder de moldar o ambiente ao nosso redor. Seja em nossas famílias, comunidades ou esferas de liderança, precisamos agir com integridade e responsabilidade, sendo agentes de transformação positiva. Por fim, essas histórias nos lembram que o pecado tem consequências duradouras. As escolhas de Acabe e Manassés não apenas afetaram suas vidas, mas também ecoaram por gerações, deixando marcas indeléveis na história de Israel. Isso nos desafia a pensar cuidadosamente sobre o legado que estamos construindo. Queremos ser lembrados como exemplos de justiça e fé, ou como advertências sobre os perigos da corrupção e do afastamento de Deus. Ao olharmos para as vidas de Acabe e Manassés, somos confrontados com uma verdade inegável. Nossas escolhas têm consequências profundas, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos cercam. Acabe nos ensinou sobre os perigos da cobiça, da rebelião e da aliança com o mal. Sua parceria com Jezabel e sua rejeição aos mandamentos divinos levaram Israel a um declínio espiritual sem precedentes. Por outro lado, Manassés nos mostrou como a normalização do pecado e a corrupção moral podem destruir até mesmo uma nação outrora fiel. Seu reinado foi marcado por atrocidades como o sacrifício de crianças e a profanação do templo sagrado, deixando um legado de dor e sofrimento. No entanto, essas histórias também carregam mensagens de esperança. O arrependimento de Manassés é um lembrete poderoso de que, independentemente de quão longe tenhamos nos desviado, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele é um Deus de restauração, que pode transformar vidas e nações quando buscamos sinceramente sua face. Que essas lições inspirem cada um de nós a refletir sobre nossas próprias escolhas. Como líderes em nossas famílias, comunidades ou esferas de influência, temos a responsabilidade de agir com integridade e buscar sabedoria divina. Devemos ser exemplos de justiça e retidão, moldando um futuro melhor para as próximas gerações. Lembremo-nos das palavras de Provérbios 14:34. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a desgraça dos povos. Que possamos ser agentes de transformação, escolhendo caminhos que honrem a Deus e promovam o bem-estar coletivo. Se este vídeo trouxe reflexões valiosas para você, compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos aprender com o passado e construir um futuro baseado em princípios eternos. Até a próxima.